Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai falar sobre a estrutura básica de uma revisão integrativa. Esse vídeo foi feito basicamente para o meu curso de revisão integrativa, mas eu acho que é um assunto tão importante que não tem tanto conteúdo assim, que eu vou deixar disponível no meu canal do YouTube também, totalmente gratuito, ok? Essa é uma revisão que eu fiz, acho que foi no ano passado, e a gente vai discutir a estrutura dela e algumas dicas para você elaborar a sua. Primeira coisa que a gente vai discutir é a gente vai discutir a estrutura, os conteúdos, a parte de texto. Formatação a gente não vai discutir, fechado? Então, primeiro ponto, toda revisão tem um nome, tem um título. Geralmente, você vai ver que os títulos são assim: assunto, parará, 2 pontos, revisão integrativa, revisão sistemática, que seja. Porque você vai avisar o leitor que aquilo é uma revisão. Então, o principal assunto da sua revisão você vai colocar em evidência, como na minha: dispositivos musicais na reabilitação neurológica no membro superior. 2 pontos, uma revisão integrativa. Depois vão ter os nomes dos autores, ou em outro lugar, depende da formatação. E vamos vir para o resumo. O resumo você vai fazer por último. Repita, por último. Porque você precisa de todas as informações para depois resumir o seu artigo, ok? E o resumo geralmente ele tem entre 150 a 250 palavras. E você tem que trazer de uma forma bem cirúrgica os pontos mais importantes da sua revisão ali no resumo, para motivar o leitor a ler a sua revisão. Então, basicamente é isso. Depois a gente pode conversar como a gente cria um critério para trazer as informações para o resumo. Depois vão ter as palavras-chave. Yasmin, o meu artigo fala sobre cirurgia, fala sobre, pós-operatório, sobre determinada condição. Então, você tem que ver de 3 a 5 palavras que podem resumir assim a ideia geral do seu trabalho. Porque vão ser através dessas palavras que as pessoas vão encontrar o seu artigo ou o seu TCC, que seja. Então, você tem que pensar com bastante carinho nas palavras-chave. Geralmente, são de 3 a 5. Então, a gente tem o título, o nosso resumo e as palavras-chave. Geralmente é cobrado um abstract. Abstract nada mais é do que o resumo traduzido para o inglês. Yasmin, eu não sei tanto inglês, como que eu faço? Minha sugestão: pega o seu resumo, joga no Google Tradutor, traduz. Depois, você vai pegar esse traduzido e colocar num revisor de ortografia e gramática. Por exemplo, o Spellboy. Fez as correções lá, depois você pega de novo esse texto, leva para o Google, traduz para o português e verifica se está adequado. Se tiver, ok. Se não tiver, você vê aonde que o negócio está estranho. E é basicamente isso que você pode fazer caso você não conheça ninguém que pode te auxiliar nessa parte ou você não domine tanto inglês. Essa revista era meio chatinha, ela pediu também em espanhol. Depois a gente vai para a primeira grande estrutura, que é a introdução. A introdução eu já disse em alguns momentos, mas vale reforçar, ela vale para contextualizar o que você está falando e para mostrar o porquê o seu trabalho é importante para a ciência. Então, basicamente, se um leitor pegar o seu trabalho, através da introdução, ela vai entender o que está acontecendo ali e depois o porquê que é relevante o seu estudo. Geralmente, faço uma estrutura antes para criar a minha introdução. Então, por exemplo, nos meus esquemas, eu faço assim: eu tenho esse assunto-chave. A minha revisão integrativa é sobre isso. O que é importante uma pessoa entender do assunto para ela conseguir entender a minha revisão? Então, eu analiso de forma criteriosa e crio um esquema. Então, no parágrafo 1, eu vou trazer esse assunto, no segundo isso, no terceiro isso, e vou fechando até chegar onde que eu quero,
para mostrar que a minha revisão é importante naquele ponto. Igual, aqui eu não vou ficar abordando cada parágrafo, porque eu acho que não vale a pena. Mas assim, num parágrafo eu trago, os distúrbios neurológicos são isso, causam isso. Depois eu falo da reabilitação, o porquê que ela é importante. No outro momento eu falo, o que é importante, quais pontos são importantes para uma reabilitação ser eficiente. Quais são as estratégias que são utilizadas? É utilizado música. Por que é utilizado música? E depois, nossa, por que colocaram música em dispositivos, em jogos e tudo mais? Eu vou trazendo esse raciocínio. Quando chegar lá no final, eu falo assim, olha, tem bastante artigo falando sobre isso. Entretanto, até o dado momento, não tem nenhuma revisão integrativa que aborde esse assunto. Então, eu vou trazendo, vou contando uma história, e depois eu falo, olha, isso daqui é importante por esse ponto aqui. Na prática, você vai ver, talvez a primeira vez que você for fazer, você vai ficar assim, nossa, não entendi bem. Mas se você fazer esse esqueminha que eu tô falando, pensar, se você fosse um leitor, o que você ia precisar saber antes de chegar no ponto que você está, fica muito mais fácil. E até a parte de pesquisa, como que você vai referenciar, tudo fica mais fácil. Joia? Então aqui a gente finalizou a nossa introdução. E vamos para a nossa metodologia. Yasmin, você não falou do objetivo? Falei sim. Aqui, no último parágrafo da minha introdução, está o meu objetivo. Claro, vai depender muito. Se você está fazendo TCC ou se você está fazendo um artigo científico para uma revista, pode ser separado da introdução ou pode ser junto. Mas o importante é ter e você saber com que normas você está trabalhando. Metodologia. Uma revisão integrativa, ela tem que ter uma metodologia falando de como que você fez as coisas e tudo mais. Então vamos lá, estratégia de busca. Estratégia de busca vai abordar o que eu fiz para achar os artigos. Eu usei quais bases de dados? Então eu usei essa. Quais palavras-chave eu usei? Eu usei isso. Eu usei booleano. Booleano é quando você na pesquisa, você coloca and, or, alguma coisa assim. E eu coloquei aonde? Para achar essas palavras-chave? No texto todo ou só no título e no resumo? Isso. Teve algum critério para achar os artigos? Por exemplo, eles tinham que ser de tal data. Você tem que colocar aqui também. Aí, aqui daria até um outro subtítulo, que seria seleção e síntese de dados. Então, quem avaliou os artigos? Era uma pessoa? Eram duas? Eram feitas de forma independente? Você tem que descrever. Independente da forma que seja, descreva. Critérios de inclusão e critérios de exclusão. Bom, se um artigo ele era elegível, melhor dizendo, o que o artigo precisava ter para ser selecionado na sua revisão? Precisava ser assim, assado, para eu aceitar ele. Ele não poderia, critério de exclusão, ter essa característica. Ok. Ponto importante. Yasmin, eu faço a minha metodologia antes ou depois de procurar os artigos? Então, você faz antes. Primeiro, você dá uma busca na literatura de forma geral se a sua revisão é possível ser feita, se tem artigos para isso. Depois, você senta com calma e cria uma metodologia. Então, você, eu vou fazer isso e vou seguir isso. Porque se você ficar mudando sua metodologia ao longo da história, então você não está seguindo metodologia nenhuma na prática, porque você está indo de acordo com a sua conveniência. Ok. Aí, critérios de inclusão, critérios de exclusão. Extração e avaliação dos artigos. Então, como que as informações foram tiradas dos artigos? Quais foram os critérios? Quem fez? Como fizeram? E tudo mais.
Depois vão vir os resultados. Então, quantos artigos que eu achei, quando que foi que eu pesquisei eles, descrever de onde que eu achei esses artigos. Ah, eu achei tantos da PubMed. Ah, eu achei tantos da Lilacs. Enfim. Então, você tem que trazer esses dados. Aqui, o famoso fluxograma de seleção dos artigos. Então, seria muito bom que você fizesse isso. Então, por exemplo, eu trouxe aqui as bases de dados. Quantos artigos eu achei de cada base de dados? Que é a parte de identificação. Achei 112. Foram avaliados quantos? 97, porque 15 foram excluídos. Depois, sobraram 11, porque 86 foram excluídos. E depois, sobraram 5. O que eu quero dizer aqui? Que tem que ter esse fluxograma assim de, vou excluir o artigo. Descreva. Por quê? Porque depois vai ser importante isso daqui. Outro ponto aqui. Nesse daqui, eu acho que foi uma das primeiras revisões integrativas que eu fiz. O que poderia ter aqui para melhorar esse fluxograma aqui? Os motivos aqui. Esse daqui foi excluído por Paranã. Tantos foram excluídos por Taranã. Os motivos são importantes também. Aqui a gente tem um quadro síntese dos artigos. Então, autor e ano, amostra, então quantas pessoas participaram desse estudo, o objetivo, os principais achados, então quais foram as coisas mais importantes que eles acharam e a conclusão desse estudo. Então, eu fiz isso para todos os artigos que eu achei. Bonitinho. E depois, entra uma parte muito particular, que é a parte de você sintetizar de uma forma mais descritiva os seus achados. Igual, lembra lá que eu falei do meu objetivo? Meu objetivo é ver os benefícios, a usabilidade, possíveis aprimoramentos. Então, eu trouxe como subtítulo benefícios. Aqui eu falo de cada um dos artigos, ou de forma englobada, os benefícios desses dispositivos, os riscos adversos que eu encontrei, limitações. Então, o que de limitação tinha em cada dispositivo? A usabilidade. Então, os que avaliaram a usabilidade eu trouxe aqui abordando de forma descritiva. E a gente entra em outro tópico, que é a discussão. A discussão, claro, eu acho que você talvez já tenha uma noção, vai discutir entre os autores o porquê que você achou aqueles resultados. O que justifica aqueles resultados, se isso está de acordo com a literatura, se não está, se tem alguma divergência, como que isso funciona. Então, você pode ir por desfecho. Eu achei tal resultados quanto a benefícios. O que explica isso? Outros autores chegaram a tais conclusões parecidas ou não? E você vai trazendo isso, discutindo isso, ok? Essa é a discussão. Até, tô vendo aqui, essa discussão não ficou tão longa quanto eu gostaria. Mas, enfim. Bom, conclusão. A conclusão busca responder o seu objetivo. Então, eu quero saber se foi benéfico. Responde, foi benéfico ou não? Foi, não foi? Enfim, você responde. E se tiver alguma sugestão de novos estudos, por exemplo, no caso, as amostras eram bem limitadas nesses estudos, então eu sugeri que outros estudos tivessem amostras mais representativas. E basicamente é isso. Mostra a resposta da sua pergunta, do seu objetivo, e vê se precisa ou não de outros estudos. Referências são obrigatórias, sempre, sempre. Não deixe para o final, por favor, porque depois você não vai achar, vai ficar complicado e vai acabar dando ruim isso. Então, faça já as referências. Joia? Temos as referências. E é isso, gente. Não tem muito segredo de uma revisão integrativa. Vocês veem que a estrutura básica dela é como de qualquer outro artigo tradicional, com algumas peculiaridades, com algumas semelhanças. E é isso, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, mandem nos comentários e boas revisões!